Na faculdade de Direito, as pessoas passam 5 anos e gastam milhares de reais para aprender a pensar como um advogado. Nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer isso em 3 simples passos, mas antes eu vou contar uma historinha. Um garoto vai até um professor de matemática e pergunta: quanto é 2 mais 2? O professor responde: isso é fácil, é 4. Então o garoto vai até um contador e faz a mesma pergunta. O contador pega a sua calculadora, faz cálculos e também diz que é 4. Por último, o garoto vai até um advogado e pergunta: quanto é 2 mais 2? Aí o advogado fecha as cortinas, diminui as luzes, olha para os lados e então diz: o que você quer que seja? Moral da história: advogados não pensam como pessoas comuns. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te ensinar 3 dicas para ser mais inteligente em seus argumentos, pensando como um advogado. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Dica número 1. Você precisa diferenciar os fatos das alegações. Um fato é aquilo que efetivamente aconteceu. Já uma alegação é algo que alguém disse que aconteceu, mas que talvez não tenha acontecido, ou não tenha acontecido exatamente como está sendo dito. Falando assim parece óbvio, mas eu vou dar um exemplo para você entender o meu raciocínio. Imagine que aconteceu um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma bicicleta em um cruzamento. Isso é algo concreto, foi verificado através de câmeras de segurança, por exemplo, e os próprios envolvidos admitem que se envolveram nesse acidente. Então o acidente em si é um fato, só que aí surge uma hipótese de que o motorista estaria usando o celular no momento do acidente e por isso ele não viu a bicicleta que estava passando. Mas o motorista nega essa afirmação. Ele diz: não, eu não estava usando o celular. Então, essa afirmação sobre o uso de celular pelo motorista é algo que precisa ser comprovado. Essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa e requer uma investigação para ser confirmada. Aqui nós temos uma alegação. Os fatos são incontestáveis, enquanto as alegações ainda precisam ser provadas. Saber diferenciar fatos de alegações é algo crucial, porque muitas vezes as pessoas são enganadas, porque elas confundem os fatos e as alegações. Sempre que alguém te falar alguma coisa, mesmo que essa pessoa fale com toda a convicção, você precisa se questionar: isso é mesmo um fato ou é apenas uma alegação? As próprias notícias que saem na mídia são recheadas de alegações que são colocadas como se fossem fatos e as pessoas caem como patinhos. Então comece você a sempre se questionar: será que isso é mesmo um fato ou é apenas uma alegação? Vamos agora para a dica número 2. Ainda que algo seja um fato, você deve aprender a questionar as conclusões tiradas dos fatos. Vou dar um exemplo. Imagine que um cara é parado pela polícia e ele é acusado de dirigir embriagado. Os policiais não tinham bafômetro naquele momento, mas eles dizem que há indícios de que o rapaz estava bêbado porque ele tinha olhos vermelhos e inchados. Pois bem, o advogado pode olhar para essa situação e discutir a interpretação deste fato. Ele pode dizer que o seu cliente tinha realmente olhos vermelhos e inchados, porque ele estava em um churrasco com muita fumaça, ou porque ele teve uma crise alérgica, ou porque ele estava com conjuntivite, ou porque ele brigou com sua namorada e estava chorando, pobre rapaz. Ter olhos vermelhos e inchados não significa necessariamente que ele estava dirigindo bêbado. Pode ser várias outras coisas. Então aqui o que o advogado está fazendo é ver uma outra forma de interpretar os fatos.
Advogados fazem esse tipo de coisa o tempo todo? Aliás, a grande mídia também faz muito isso. Ela coloca fatos e depois tira conclusões, mas algumas dessas conclusões são questionáveis. Comece a refletir. Será que as conclusões que estão sendo colocadas pelas pessoas são essas mesmo? Ou poderia ser uma outra coisa? Poderia haver uma outra conclusão? Por fim, vamos para a dica número 3, que é a dica mais poderosa e é a que as pessoas menos utilizam. Então preste atenção. Você precisa aprender a entender os dois lados da questão. Isso te prepara para rebater os argumentos do lado contrário. Se você quer defender um lado, você precisa conhecer os argumentos do outro lado. Por exemplo, vamos supor que você vai participar de um debate sobre um assunto polêmico do direito, como a pena de morte, a legalização do aborto ou a questão das drogas. Eu não sei qual é a sua visão sobre esses assuntos, mas o fato é que você precisa conhecer o ponto de vista contrário. Se você é contra a pena de morte, você tem que saber quais são os argumentos favoráveis à pena de morte, para que possa preparar respostas bem fundamentadas. A chave aqui é antecipar as objeções para rebater cada um dos argumentos. Mas, para isso, você tem que realmente entender o ponto de vista do lado oposto para poder refutá-lo com mais eficácia. E aqui mora o problema. As pessoas costumam se apaixonar por seus próprios argumentos e não se abrem para compreender os argumentos contrários. Nós vemos isso acontecer o tempo todo na política. As pessoas de direita e as pessoas de esquerda são profundamente apaixonadas por seus próprios argumentos, mas não conseguem ter muitas vezes debates que sejam convincentes com o lado oposto, simplesmente porque se recusam a compreender os medos e as angústias de quem está do outro lado. Se você quer convencer alguém de qualquer coisa, você precisa antes entender o ponto de vista dessa pessoa para conseguir quebrar suas objeções. Aqui nesse vídeo eu trouxe 3 dicas de como você pode ter um pensamento mais consistente pensando como um advogado. E é óbvio que para você se tornar advogado, você precisa também estudar o direito e ser aprovado no temido exame da OAB. E estudar o direito pode ser bastante desafiador no início, mas com paciência e constância, estudando um pouco por dia, você vai ver que rapidinho você vai muito longe. Para você que está começando agora, eu deixo aqui a indicação de se tornar aluno do curso Primeiros Passos no Direito, porque ali eu trago a base que todo iniciante no mundo jurídico precisa saber. O curso é bem objetivo, direto ao ponto, sem enrolação, mas com muito conteúdo. Você vai aprender muita coisa assistindo e pode ter certeza que vai fazer toda a diferença para compreender o direito como um todo. Muitas pessoas se sentem confusas, se sentem enroladas quando estão aprendendo o direito, porque é muita matéria, com muitos detalhes, e aí parece que elas não vão aprender nunca. Mas eu te digo, é só ir com calma, na ordem certa, e você é capaz de aprender sim, eu te garanto. Essa é a proposta do curso Primeiros Passos no Direito, te ajudar a compreender a base do direito para que todo o seu aprendizado seja mais fácil e rápido. Seja se o seu objetivo for faculdade, concurso público, OAB, seja o que for. Ou mesmo se você quiser ter noções de direito, vale muito a pena. Vou deixar o link do curso na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Não se esquece também de voltar aqui no canal e fazer maratona Cynthia Flix nas playlists gratuitas. Eu tenho muito conteúdo para você aproveitar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até!